Quais foram as palavras que Jesus nos disse nos momentos de tribulação e tristeza que nós temos vivido? Se você muitas vezes se sente cansada, sobrecarregada, ou quando parece que não há mais esperança e o que fazer. Se você tem esses pensamentos e essa mentalidade negativa o tempo todo, eu venho te dizer que o vídeo de hoje ele foi feito para você. Tá preparada? Então, vem comigo que nós já vamos começar. Meu nome é Thalita Alves e hoje eu quero compartilhar com você reflexões bíblicas para uma vida cristã prática vitoriosa. Eu quero te dizer que eu estou muito feliz e é uma vitória nossa. Ontem recebi do Spotify a notícia que nós já chegamos a 2.500 visualizações e downloads dos nossos áudios. Então, este mérito, né, apesar de muito pequeno, mas comemorável, é fruto do nosso trabalho, meu e teu. Então, muito obrigada por você destinar um período do seu tempo para me ouvir. Mas antes eu quero te dizer para que você vá aí no Spotify, nos 3 pontinhos, e avalie este canal, e no YouTube também, que você possa se inscrever para que chegue para outras pessoas esse conteúdo. Vamos já começar. Então, o que eu disse para você? Você está se sentindo desanimada, frustrada. Eu estou gravando esse vídeo agora praticamente em novembro, e aí você pode olhar para trás e falar, nossa, os meus planos, aquilo que eu desejava para mim nesse ano não aconteceu. E agora, como recalibrar, né? Como me reanimar? Então, só que como nós estamos falando um pouco sobre a vida de Jesus, na nossa série com 10 episódios, nós já estamos no terceiro, que se chama Entre Nós, começa com o nascimento de Jesus Cristo, né? E aí a gente fala, você pode olhar lá no episódio 1, fala um pouco sobre o quanto já existiam profecias, não apenas uma, mas no Antigo Testamento, de que um menino seria nascido, que um filho nos seria dado, que o nome dele seria Príncipe da Paz, né? Conselheiro, Deus forte. A palavra também diz o motivo pelo qual Jesus Cristo ele veio aqui na Terra, veio como forma humana, principalmente para mostrar o quanto ele se sensibiliza com a nossa circunstância terrena. Que interessante, né? Um Deus que poderia estar lá no céu e dizer, faça assim ou faça assado, disse por meio do amor, né, de Deus por nós. E em João 3,16 diz que Deus ele amou o mundo, que deu o quê? Provou, deu o seu único filho para morrer por nós, para que a gente não vivesse essa vida que nós estamos vivendo, a vida com medo da morte, né? Uma vida só com uma mentalidade negativa, o tempo todo com pensamentos ruins, pensando em tragédia, pensando em instabilidade financeira do mercado, ou se entupindo, né? Se nutrindo de exemplos ruins, de histórias trágicas. Não foi para isso, te garanto que Jesus veio aqui na Terra, ele veio para trazer para você vida em abundância, te trazer esperança, alegria, consolo, paz. Veja que aqui a gente não está falando de uma vida completamente perfeita, claro que não, isso nós teremos no nosso reino celestial, né? Quando novos céus e nova terra serem implantados, porque também isso está contido nas escrituras, e a palavra ela é muito clara quando ela diz que nem um tio da palavra de Deus deixará de ser cumprida. Bom, gente, eu gosto tanto de falar da palavra de Deus que eu começo até a engatar a primeira, aqui não paro mais. Agora vamos pensar de uma maneira muito prática, falamos sobre o nascimento, falamos das profecias lá em Miqueias, lá em Isaías, e a gente conversou um pouco sobre o quanto nós precisamos viver uma vida de contentamento e em situações em que nós nos colocamos numa posição de altivez mesmo, né? Desejando
não se contentando com aquilo que nós temos. E aí, quando a gente volta para o nascimento de Jesus, a gente lembra como é que ele nasceu, né? Uma manjedoura, né? Porque não existia nenhum lugar na hospedaria, né? E aí a gente dá um salto com Jesus, criança, né? Vai para Jerusalém e está no lugar onde ele ama estar, onde o deleite, né? Onde o prazer dele é totalmente preenchido, a ponto até mesmo, né, de ficar lá, né, os pais, né, a palavra diz que os pais estavam já há 3 dias, né, procurando Jesus, e ele responde, não sabeis, né, que eu devo cuidar dos negócios do meu pai, e todos se admiravam por conta do ouvido, né, atento, e da fala eloquente, né, aquela fala que fazia arder, né, o coração das pessoas. E aí é interessante, né, o coração que ardia me lembra um pouco aqueles dois discípulos, né, que depois da ressurreição de Jesus estão juntamente com o próprio Deus conversando, e aí depois, quando Jesus aparece para eles, eles começam a refletir e falam, nossa, realmente eu percebi que enquanto Jesus estava falando, o nosso coração ardia. Esse é o nosso Deus. Bom, agora o que nós precisamos refletir, né? Qual que era uma... A gente não vai poder estender, porque senão esse podcast vai durar alguns dias, mas um ponto de tudo que eu estudei, né, pensando nos evangelhos, que para mim salta, e que a minha porção da palavra hoje para você, a importância da palavra. A gente sabe que no capítulo 4, quando Jesus, capítulo 4 de Mateus, quando Jesus, depois de 40 dias, né, jejuando, Satanás vem para tentá-lo. E como é que Jesus, ele dribla, né? Como que ele faz para sair dos grilhões, né, das investidas malignas? Pela palavra de Deus. Então, a gente sabe que Satanás fala assim, se és, né, o próprio Deus, então diga para essas pedras para que elas se tornem pão. E Jesus responde prontamente, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja, se hoje você está ansiosa, e aflita, saiba que a gente não vai viver aqui nessa terra apenas das coisas materiais. Nós vamos viver de tudo o que procede, que vem da boca de Deus. O que vem, gente, da boca de Deus é a palavra. Às vezes a gente está numa ânsia, veja, uma tribulação tão profunda, que a gente vai descontando no alimento, a gente desconta no excesso de lazer. Muitas vezes as mulheres casadas que vêm com cobranças, não só as mulheres, os homens, com cobranças exaustivas, porque falta palavra de Deus, o consolo da palavra de Deus. Precisamos ter na nossa mente que a fonte de ânimo, de esperança, de vigor, de alegria, de restauração e de renovo, ela vem quando nós nos debruçamos na leitura da palavra de Deus. Mateus 11:28 diz um versículo que todas nós já conhecemos. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vejam claramente que Jesus Cristo não está dizendo, venham à Netflix, venham conversar com a mãe de vocês, ou com o esposo de vocês, ou com o seu pastor. O alívio e o meu conforto verdadeiro não está nas pessoas. O meu conforto está quando você
se achega e vem a mim. Por meio da oração, principalmente de uma conversa muito sincera e direta com Deus. Senhor, me ajuda, porque hoje tá difícil para mim preparar aquele almoço ou ter que ir no mercado e fazer todos os dias a mesma coisa. Senhor, me dê estratégias e sabedoria para instruir o meu filho, de modo que não sejam apenas palavras, né, mas que ele possa aprender por meio do meu exemplo. Senhor, eu estou exausta, exausta porque é como se eu tivesse fazendo todos os dias, né, a mesma coisa e não vendo retorno disso. Quando nós colocamos, né, quando nós nos achegamos a Jesus, ele nos dá uma promessa. Eu vou aliviar você. Vocês sabem que ontem lá no trabalho, uma colega falou: nossa, Thalita, é gostoso de trabalhar com você. E eu respondi, por quê? Não sei, é leve, né? E eu, naquele momento, eu senti que o Espírito Santo estava dizendo para mim que não vinha da minha competência, mas, sobretudo, da paz de Deus que estava inundando ali aquele lugar, né? E é tão ruim, né, gente? Eu já estive se eu não vigio, se eu não me alimento da palavra de Deus, eu também muitas vezes me vejo nesse lugar de ansiedade. E é muito ruim a gente ser essa pessoa ou conviver com essas pessoas. Parece, não sei se vocês têm essa sensação, parece que aquilo vai impregnando você. Então, se não existia nenhuma dúvida no teu coração e de repente alguém começa a brotar exemplos passados, né? Você chega para alguém e fala, não, tá começando a quimioterapia amanhã, e a pessoa vai e diz, nossa, a minha tia também fez 10 sessões, mas morreu, né? Ou quando você vai contar que você está iniciando um novo relacionamento, e a pessoa, ai, que delícia relembrar quando eu comecei meu relacionamento, mas durou 5 anos, viu? Aproveita, porque quando casar, a gente não vê a hora de se separar. Gente, quais são, né, as palavras que estão saindo da nossa boca? Jesus, será que se ele dissesse outras palavras que não fosse o fortalecimento em Deus por meio do que está escrito, será que isso não nos deixa um direcionamento, né? Não nos deixa um exemplo para as nossas vidas? E o que eu acho que a gente precisa frisar? Que Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de você. Existe um versículo, gente, uma passagem que a gente já sabe de cor, mas hoje eu preciso lê-la de novo para condensar no teu coração. Diz assim, por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que alimento e o corpo é mais do que roupas. Observem os corvos que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada contra as coisas mínimas, por que se preocupam com as outras coisas? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Olha que a palavra de Deus está dizendo. Jesus sabe que você precisa comer,
né? Jesus sabe que você precisa beber, Jesus sabe que você tem um aluguel para pagar no final do mês, ele sabe que você precisa se vestir, né? Ele sabe, antes mesmo que você comece a fazer qualquer tipo de petição. E ele vai dando os exemplos da natureza, porque ele falava de uma forma que, por meio de parábolas, né, e de semelhanças com a vida cotidiana, para fazer com que aquilo de fato pudesse fazer sentido, ele dá o exemplo das aves, né? Então veja que as aves, elas não têm um lugar onde elas possam colocar os alimentos, então elas não preveem, né? Elas não juntam dinheiro, e elas também não trabalham, elas não fiam, mas mesmo assim Deus sustenta essas aves, né? E aí tem uma outra passagem lá em Lucas que diz assim que não se compram três pardais por duas moedinhas, dizendo, olha, e mesmo assim, Deus se preocupa com esses pardais. Será que Ele não vai se preocupar com você? Porque você vale muito mais do que isso. Então, se hoje as pessoas estão dizendo para você, né, ou se você amanheceu frustrada com alguém que disse algo e que não cumpriu, ou com a desonestidade ou a falta de fidelidade das pessoas, não se preocupe com isso, porque você vale muito mais do que as aves, muito mais do que as plantas, né? Olha que exemplo profundo quando diz assim: eu estou dando um exemplo para você do lírio, né? O lírio que se veste com toda a formosura, mas que ele é lançado no fogo no dia seguinte, dizendo a efemeridade, né? Que essa flor em comparação a nós, né? Nós temos em Deus o amor profundo, né? E é um amor tão profundo a ponto de Jesus ter vindo aqui na Terra, né? Vivido, passado fome, né? Sendo injustiçado, sendo traído, colocado à prova a todo momento, né? Estando em ambientes assim inseguros, né? Sem contar com a fidelidade das pessoas. Por que a gente vai continuar temendo, né? Ocupando a nossa mente com pensamentos de profunda ansiedade. No Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração, espera, pois, no Senhor. Não é espera, apenas espera, é espera no Senhor. Esperar no Senhor tem uma ação que quer dizer leia a palavra de Deus, esteja o tempo todo em constante oração, conversando com o Pai, esteja com pessoas que têm a mesma fé que você e que vão fortalecer e que mutuamente, né, no episódio anterior, a gente falou um pouco sobre a importância de estarmos no lugar certo, né, da mesma forma como Jesus amava estar no templo, ouvindo da palavra do Pai, nós precisamos amar, estar e congregar para servir e nos fortalecermos umas às outras, porque está escrito sobre a importância desse encorajamento mútuo. O que eu estou fazendo, né, dedicando esse tempo para você te encorajar, né, alegrar o teu coração, dizer, olha, espera no Senhor, fortaleça o teu coração em Deus, lembra dos lírios, né, lembra dos pardais, lembra que todos os fios da tua cabeça estão contados. Então, quando Jesus usa esse exemplo, ele está trazendo uma mentalidade de cuidado, de zelo. E eu fico ontem foi engraçado porque uma colega do trabalho ela falou para tudo, porque dá uma olhada nesse meme, né? E era um meme dizendo assim: ô mãe, essa menina me chamou de cabeça de terreno. Aí, cabeça de quê, menina? Cabeça de terreno? Mas que diabo é cabeça de terreno? Ela, mãe, cabeça de terreno é um lugar, é um campo. Você olha assim, não tem nada, tá tudo vazio.
E aí, quantas vezes a gente não é essa cabeça de terreno, né? Cabeça de terreno que não se nutre da palavra de Deus, uma cabeça de terreno que só fica, e quando se nutre só de consumismo, né? Só de fofoca, se nutre só de exemplos, guerras, coisas que de fato não vai fazer, usando essa parábola, essa comparação, né, essa metáfora do terreno, não vai fazer com que o nosso solo, né, ele seja arado, adubado, construído a ponto de fazer com que flores, né, e árvores cheias de vigor, né, possam nascer. Qual que tem sido a tua cabeça, né? Tua cabeça tem sido cabeça de terreno, cabeça que não tem se alimentado da palavra de Deus, mas como eu estou aqui para não fazer com que você tenha uma cabeça de terreno, eu queria deixar alguns últimos versículos que diz assim: João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui está posto, nós vamos sofrer aflições nessa terra. É o trânsito agora, né? A mensalidade da criança que vai aumentar, a multa que você levou, a briga que você teve com seu esposo, o projeto que não sai do lugar, a resposta ruim que você teve do seu médico, a chave que você perdeu, não importa o tipo de aflição que você esteja vivendo aqui nessa terra, está posto. Mas qual é a nossa perspectiva? Não desfalecer. E para não desfalecer, nós precisamos estar perto do Senhor. Colocando todas essas palavras, assim como Jesus, lá no capítulo 4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nós não vamos viver apenas pensando nas coisas deste mundo, mas encontrar, né, o vigor na palavra dele. Jesus disse, eu venci o mundo. Em João 14:1 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Que a gente possa crer em Deus, crer em Jesus e crer principalmente que Ele nos ama, que Ele já perdoou os nossos pecados e Ele está disposto, de braços abertos, a nos ouvir. Vinde a Ele, você que hoje se sente sobrecarregada, e Ele vai trazer alívio para você. Lembre-se que no caos da tua vida há esperança e a vida está em Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus, agradeço ao Senhor pela alegria da mensagem de hoje. É uma mensagem que é tão próxima de nós, né, tão palpável, quando nos diz que nós não vamos viver apenas dessas coisas terrenas, dos alimentos para saciar o nosso corpo, mas da tua palavra que sacia e alimenta a nossa alma. Obrigada porque o Senhor deixou muitas palavras de conforto para nós. A palavra de que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que apesar das dificuldades, o Senhor venceu o mundo e por isso nós podemos ter um coração fortalecido, que o Senhor se preocupa conosco usando os exemplos da natureza e que tudo que tem acontecido agora nesse momento não é alheio diante do Senhor. Obrigada, porque tu nos toma tu nos toma pelas tuas mãos, em especial, nesse exato momento. A pessoa, não sei quem é, mas eu sei que a pessoa que está me ouvindo agora, se há um temor, uma tristeza, alguma angústia, que nesse momento o Senhor possa enchê-la de profunda paz, trazer clareza para resolver aquilo que precisa ser solucionado. Eu creio no nome e no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Até o nosso próximo encontro. Se inscreva, comente aqui o que tem deixado o teu coração angustiado. Até o próximo vídeo.